Você já parou para pensar que o jeito que milhões usam o cartão pode estar roubando os dividendos que caem na sua conta? Parece exagero, mas existe uma ligação direta entre o rotativo do cartão e o lucro dos bancos. E quando o lucro muda, os dividendos também mudam. Hoje você vai enxergar o cartão de crédito de uma forma que talvez nunca tenha visto, porque ele pode ser seu maior aliado ou o maior inimigo da sua renda passiva. E entender isso pode mudar a sua estratégia para sempre. Se você quer viver de renda, precisa entender de onde o dinheiro dos dividendos realmente vem. Bancos não criam dinheiro do nada. Eles vivem de juros e serviços financeiros. Quando as pessoas pagam tudo certo, o lucro cresce. Quando as pessoas param de pagar, o lucro sofre. E é aí que começa o impacto silencioso nos dividendos. Hoje vamos conectar esses pontos de forma simples e direta. Vamos começar pelo vilão invisível chamado inadimplência. Esse termo significa basicamente pessoas que não conseguem pagar suas dívidas. No cartão de crédito, isso acontece em escala gigantesca no Brasil. Milhões entram no rotativo todos os meses. E isso cria um efeito dominó dentro dos bancos. Um efeito que chega até o investidor que busca a renda passiva. Aqui entra um conceito muito importante chamado PDD. PDD significa provisão para devedores duvidosos. Em português simples, é o dinheiro que o banco separa, esperando calotes. É como se o banco dissesse: talvez parte desse dinheiro não volte. Então ele já reduz o lucro antes mesmo de perder de fato. E quando o lucro cai, os dividendos podem cair junto. Imagine que um banco emprestou bilhões no cartão de crédito. Agora imagine que uma parte dos clientes parou de pagar. O banco precisa reconhecer essa perda antes dela acontecer. Isso reduz o lucro contábil imediatamente. E dividendos vêm diretamente do lucro líquido. Ou seja, mais calote pode significar menos renda passiva. Lucro líquido é o dinheiro que sobra depois de pagar todos os custos. Esse é o número mais importante para quem busca dividendos, porque é dele que sai a distribuição aos acionistas. Se o lucro diminui, a base de pagamento também diminui, e isso afeta o investidor de longo prazo. Agora você começa a enxergar a conexão completa. Existe outro termo essencial chamado payout. Payout é a porcentagem do lucro que o banco distribui aos acionistas. Se um banco ganha 100 e paga 40 em dividendos, o payout é 40%. Mas se o lucro cai, o valor distribuído também cai, mesmo que a porcentagem seja mantida. E isso explica por que a inadimplência é tão importante para quem vive de renda. Agora vamos falar do grande vilão da pessoa física, o rotativo do cartão de crédito. Ele é um dos juros mais altos da economia brasileira. Muitas vezes ultrapassa 300% ao ano. Isso destrói qualquer planejamento financeiro e cria um ciclo difícil de sair. Um ciclo que impacta famílias e investidores ao mesmo tempo. Compare isso com dividendos de bancos que pagam entre 6% e 10% ao ano. Agora pense em pagar 300% de juros enquanto tenta viver de dividendos. É como correr numa esteira na velocidade máxima, você se esforça, mas não sai do lugar. Essa comparação mostra a gravidade do rotativo. Ele é um destruidor silencioso de sonhos financeiros. Se você quer viver de renda, precisa vencer o cartão antes de qualquer investimento. Não existe estratégia de dividendos que sobreviva ao rotativo. Cada mês pagando juros gigantes, você perde anos de progresso. É duro ouvir, mas é a realidade financeira. Primeiro organize a base, depois construa a renda. Essa mentalidade muda tudo. Vamos entrar na parte prática agora. Aula de uso consciente do cartão começa aqui, porque o cartão não é vilão, ele é ferramenta. O problema é o uso errado. Quando usado com inteligência, ele vira aliado e pode até ajudar a investir mais. Regra número 1: pagar sempre o valor total da fatura. Nunca o mínimo, nunca o parcelado automático. O pagamento parcial ativa o rotativo e o rotativo ativa juros absurdos. Essa regra sozinha já muda sua vida financeira. É simples, mas poderosa. Pagar o total significa usar o cartão como meio de pagamento, e não como empréstimo. Essa diferença parece pequena, mas muda tudo. Quem usa como empréstimo, paga juros. Quem usa como meio de pagamento, ganha benefícios. Essa mentalidade separa consumidores de investidores e define quem constrói renda passiva. Regra número 2: limite não é renda. O banco te oferece limite baseado em risco e renda estimada. Não significa que você pode gastar tudo. Gastar o limite como se fosse salário é armadilha clássica. Isso leva ao parcelamento e ao rotativo. E o ciclo da dívida começa. Agora pense no limite como uma ferramenta de fluxo e não de consumo. Ele serve para você organizar pagamentos e ganhar benefícios, não para aumentar padrão de vida artificialmente. Essa mudança de mentalidade protege seu futuro e evita anos de juros desnecessários. É simples, mas transformador. Regra número 3: usar o cartão a favor do investimento. Cashback e milhas podem virar dinheiro investido
toda compra vira oportunidade de acumular ativos. É transformar consumo inevitável em investimento automático. Pequenas quantias ao longo dos anos crescem muito. Esse é o poder do longo prazo. Imagine investir todo o cashback por 20 anos. Pode parecer pouco no começo, mas juros compostos fazem mágica com o tempo. Essa é a mentalidade de viver de renda, transformar pequenos hábitos em grandes resultados. O cartão vira ferramenta de construção patrimonial. Agora vamos conectar isso com os bancos. Quando milhões entram no rotativo, o risco de crédito aumenta, e o risco de crédito é a chance de não receber de volta. Quanto maior o risco, maior a PDD. Quanto maior a PDD, menor o lucro líquido, e o impacto chega nos dividendos. É aqui que entra a comparação entre bancos. Nem todos sofrem igual com inadimplência. O perfil dos clientes faz enorme diferença. A carteira de crédito define o risco, e o risco define a estabilidade dos dividendos. Vamos analisar 3 gigantes brasileiros. Vamos começar pelo Bradesco. Nos últimos anos, ele sofreu mais com inadimplência no varejo. Varejo significa crédito para pessoa física e pequenas empresas, cartão crédito pessoal e financiamento. Esse tipo de crédito é mais sensível a crises, e o impacto apareceu nos resultados. Com mais calotes, a PDD do banco aumentou. Isso reduziu o lucro líquido, e quando o lucro caiu, os dividendos sentiram. Muitos investidores perceberam essa mudança, e o mercado reagiu rapidamente. Essa é a importância de entender o risco de crédito. O Bradesco passou por um ciclo difícil até 2023, por causa da forte exposição a clientes de baixa renda e pequenas empresas que elevaram os calotes. Em 2024 e 2025, o banco iniciou uma recuperação com queda da inadimplência total para 4%. No fim de 2024, e estabilidade em torno de 4,1% ao longo de 2025. E no varejo de pessoas físicas, a inadimplência caiu para 5,1%, com redução de 0,8 ponto percentual em 12 meses. Nas micro e pequenas empresas, recuou para 4,4%, com queda expressiva de 2,4 pontos percentuais em um ano. Para melhorar a qualidade da carteira, o banco reduziu o crédito massificado e priorizou clientes de alta renda e empréstimos com garantia. Também fechou mais de 300 agências bancárias entre 2024 e 2025, para cortar custos e acelerar a digitalização. Com menos provisões para calotes, o lucro líquido chegou a 24,6 bilhões de reais em 2025, e analistas apontam que a qualidade dos ativos está sob controle rumo às metas de 2026. O investidor de dividendos sentiu essa fase. Dividendos menores geram frustração no curto prazo, mas também geram oportunidades de longo prazo. Bancos são negócios cíclicos. Entender o ciclo evita decisões emocionais e fortalece a estratégia de renda passiva. O Itaú manteve uma carteira de crédito focada em alta renda e grandes empresas. Foi o que ajudou a atravessar melhor a volatilidade recente. A inadimplência total ficou estável entre 2,6% e 2,7% em 2024 e 2025, um nível bem menor que o observado em concorrentes. Mesmo no varejo de pessoas físicas, os calotes ficaram controlados perto de 4,4% sem oscilações bruscas. O banco priorizou crédito imobiliário consignado e financiamento de veículos, com garantias fortes, reduzindo o risco. A gestão antecipada restringiu crédito para perfis mais arriscados antes dos rivais, e ajudou a manter o ROI acima de 20% de uma forma consistente. Com a digitalização já avançada, o banco segue em fase de manutenção recorde de rentabilidade, com uma das carteiras mais saudáveis do setor. Agora vamos olhar o Banco do Brasil. Ele mostrou mais resiliência recentemente, muito por causa do perfil da carteira de crédito, grande exposição ao agronegócio e funcionalismo público. Segmentos historicamente mais estáveis, isso reduziu o impacto da inadimplência. O agronegócio tem forte geração de caixa no Brasil. Já o funcionalismo possui renda estável. Esses fatores reduzem o risco de crédito médio. Menor risco significa menor necessidade de PDD e maior estabilidade no lucro líquido. O investidor percebe isso nos dividendos. O Banco do Brasil mantém uma inadimplência diferente dos bancos privados, por causa da forte presença no agronegócio e no crédito consignado. O índice geral ficou entre 3,2% e 3,3% em 2024 e 2025, ficando mais abaixo do Itaú e mais alto do Bradesco. No varejo urbano, o impacto dos juros foi menor, porque a carteira é formada principalmente por servidores e aposentados, já com desconto em folha que reduz o risco de calote.
No agro, houve leve pressão por quebra de safra e queda de commodities, mas a inadimplência segue historicamente abaixo de 2%, mesmo com o banco tendo cerca de 50% do crédito rural do país, com carteira mais resiliente. O banco gasta menos com provisões e mantém o ROI acima de 21%, com lucros anuais entre 35 e 38 bilhões de reais. No comparativo geral, a inadimplência fica perto de 2,6% no Itaú, 3,3% no Banco do Brasil e 4,1% no Bradesco, mostrando perfis de risco bem diferentes. Por isso, muitos enxergam o Banco do Brasil como pagador consistente. Não significa ausência de risco, significa perfil de risco diferente. Cada banco tem estratégia própria, e o investidor precisa entender essas diferenças. Isso é investir com consciência. Dividendos consistentes nascem de lucros consistentes nascem de crédito saudável. Crédito saudável depende de clientes saudáveis financeiramente. E clientes saudáveis usam crédito com responsabilidade. Olha como tudo está conectado. É um ciclo completo. Quando você usa o cartão com inteligência, você fortalece o sistema. Menos inadimplência significa bancos mais lucrativos. Bancos mais lucrativos pagam mais dividendos. Dividendos maiores aceleram sua renda passiva. É um ciclo positivo poderoso. E começa no comportamento individual. Investir em bancos exige visão de longo prazo. Não se trata de um trimestre ou um ano. Ciclos econômicos mudam resultados temporariamente. O investidor disciplinado olha décadas. Essa mentalidade separa especuladores de construtores de patrimônio e traz tranquilidade ao processo. Se você quer dormir com dividendos, precisa entender riscos. Risco de crédito é um dos principais nos bancos. Ele nunca desaparece completamente, mas pode ser administrado e monitorado. E hoje você aprendeu como ele nasce, dentro do cartão de crédito. Agora pense em quantas pessoas ao seu redor usam mal o cartão. Esse comportamento afeta toda a economia, afeta o lucro dos bancos, afeta os dividendos dos investidores. Tudo está interligado de forma invisível. Esse conhecimento muda sua visão financeira. Educação financeira não é só para quem investe. Ela impacta todo o sistema econômico. Quanto mais pessoas organizadas financeiramente, mais forte fica o sistema bancário e mais previsíveis ficam os dividendos. É uma visão macro importante. Investidores de longo prazo gostam de previsibilidade, porque previsibilidade gera tranquilidade. E tranquilidade permite manter a estratégia. Mesmo em momentos difíceis do mercado, essa é a base da renda passiva sustentável. Consistência acima de tudo. Lembre sempre que dividendos são consequência. Eles são resultado de empresas lucrativas. Empresas lucrativas dependem de clientes saudáveis. Clientes saudáveis evitam dívidas caras, e tudo volta ao uso consciente do crédito. Agora você entende por que cartão e dividendos se conectam. Parece distante, mas não é. É uma cadeia financeira completa. Cada elo influencia o próximo, e o investidor inteligente enxerga o sistema inteiro, não apenas o ativo isolado. Essa visão amplia sua maturidade como investidor. Você deixa de olhar só preço de ação e passa a olhar qualidade do negócio, qualidade da carteira de crédito, qualidade do lucro gerado. Essa é a mentalidade profissional. O investidor iniciante busca dividendos altos hoje, e o investidor experiente busca dividendos sustentáveis amanhã. Essa diferença muda resultados no longo prazo. Sustentabilidade sempre vence imediatismo. Bancos continuam sendo pilares da renda passiva brasileira, mas exigem entendimento profundo do negócio, principalmente do risco de crédito. Quem ignora isso investe no escuro. Quem entende, investe com confiança. Voltando ao cartão, lembre de algo simples. Ele pode ser ferramenta ou armadilha. A escolha é diária e pessoal. Pequenas decisões moldam grandes resultados. Esse é o poder dos hábitos financeiros. Hábitos financeiros constroem patrimônios. Patrimônios geram renda passiva. Renda passiva gera liberdade. Liberdade nasce de disciplina. E disciplina começa no controle do crédito. Se você chegou até aqui, já tem vantagem enorme. Poucas pessoas conectam consumo com dividendos. Essa visão coloca você à frente e fortalece sua jornada de longo prazo. Continue aprendendo sempre. Agora vamos recapitular a grande ideia. Inadimplência aumenta PDD. PDD reduz lucro líquido. Lucro líquido define dividendos. É uma sequência simples e poderosa, fácil de lembrar. Você também aprendeu as 3 regras do cartão. Pagar sempre o total. Limite não é renda. Usar benefícios para investir. Essas regras parecem básicas, mas mudam vidas financeiras. Aprendeu também a diferença entre os bancos. Bradesco mais sensível ao varejo recentemente. Banco do Brasil mais resiliente pela carteira. E o Itaú é voltado para a alta renda. Perfis diferentes geram resultados diferentes. Investidor precisa conhecer ambos. Agora a reflexão final começa. Viver de renda
Exige disciplina financeira, não apenas bons investimentos. Sua vida financeira pessoal e sua carteira andam juntas. Não existe separação real. É um único sistema. Dormir com dividendos começa muito antes de investir. Começa nas decisões diárias, nas faturas pagas em dia, nos hábitos financeiros saudáveis. Essa é a base de tudo. Investir é plantar árvores financeiras, mas dívidas caras cortam todas essas árvores. Evitar juros abusivos protege seu futuro e acelera sua liberdade financeira. Sempre pense nisso. Agora eu quero saber sua opinião. Você prefere a estabilidade do Banco do Brasil ou acredita na recuperação do Bradesco? Esse debate é importante para a comunidade. Compartilhe sua visão nos comentários. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém. Educação financeira cresce quando é dividida. Quanto mais pessoas aprendem, melhor para todos, inclusive para nós investidores de dividendos. Lembrando que este conteúdo é educativo e não representa recomendação de investimentos. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo sobre renda passiva. Aqui o foco é construir patrimônio com tranquilidade, sempre com visão de longo prazo, sempre com mentalidade de viver de renda. Obrigado por acompanhar até o final. Continue firme na sua jornada financeira. Cuide do seu crédito, cuide dos seus investimentos e siga construindo sua máquina de dividendos. Nos vemos no próximo vídeo.